Bem-vindo ao canal do YouTube da Logos. Na sequência da nossa abordagem panorâmica da história da filosofia, chegamos à chamada filosofia medieval. Na primeira aula desta série, eu questionei a periodização e também os nomes que são usados para classificar os períodos da filosofia. E chamar de medieval, muitas vezes, implica aquele preconceito iluminista de que a idade das trevas, a idade do obscurecimento do latim clássico e a perda dos recursos técnicos da civilização antiga, sobretudo romana, no Império, e gera uma incompreensão profunda do que foi esse período. Porque, de fato, esse período foi marcado pelo retrocesso civilizacional, pela invasão dos bárbaros, mas, ao mesmo tempo, pela luta hercúlea para preservar o grande tesouro da sabedoria clássica na literatura e na filosofia, de autores como Agostinho ou Boécio, que viveram os séculos do declínio do Império Romano invadido pelos bárbaros germânicos, sobretudo no Ocidente, já que o Império Romano do Oriente, de língua grega, cuja capital é Constantinopla, atual Istambul, se manteve de pé por mais de 1000 anos, mais ou menos, e só foi cair sob os turco-otomanos em 1453. Então, o contexto histórico da filosofia medieval, como é chamada, é a fragmentação do Império Romano em reinos bárbaros, que depois vão originar os atuais estados nacionais europeus, muito depois. Espanha, Portugal. O primeiro reino a se converter, por exemplo, foi o dos francos, sob Clovis, em 496, é o batismo de Clovis. Mas antes desses reinos tomarem conta do império, é preciso destacar a figura mais expoente desse período, que nós já lançamos, que é Santo Agostinho de Hipona. Nós lançamos a sua obra-prima, As Confissões, que é um marco da assimilação, alguns falam do batizado da filosofia clássica pelo cristianismo ou pela igreja. Uma prosa inspirada em Cícero, o grande escritor latino, e um pensamento inspirado em Plotino, que era chamado dos neoplatônicos, e que pensava as hipóstases para explicar a realidade, e que tinha uma visão bastante acentuada da superioridade do espírito sobre a carne. Então não foi difícil para a primeira filosofia cristã ou medieval especular sobre o logos que os primeiros filósofos buscavam, desde Heráclito, e nós temos um vídeo aqui sobre o logos, né? Aqui abaixo eu deixo o link deste vídeo, salvo engano o primeiro que eu gravei para a nossa editora Logos, sobre esse princípio de inteligência e de inteligibilidade que governa o mundo, tornando cósmico, que governa o pensamento, o tornando lógico, e que é a linguagem que constitui o mundo. Isso é o Logos. E São João, no quarto evangelho, afirma que no princípio era o Logos, enarquer renologos. Então a filosofia teve no cristianismo uma escola, viu no cristianismo uma escola de pensamento, e que era muito parecida com a conversão que as escolas helenistas faziam. Você virava estoico, você jurava diante de um poste, você se comportava como um estoico. Os pitagóricos eram vegetarianos, você parava de comer carne, porque reconhecia que havia almas nos animais. E que, portanto, você poderia estar matando uma pessoa que você conheceu, eventualmente, ou um parente. Então há uma mudança de comportamento a partir de uma mudança de perspectiva. É por isso que São Paulo usa a expressão metanoia, mudar de pensamento, mudar de mentalidade. São Paulo diz, não vos contenteis com a mentalidade do mundo, antes convertei-vos e transformai o mundo. O que é isso? Isso também é filosofia, porque eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu comportamento e eu influencio as pessoas que estão ao meu redor. Porque vejam, Sócrates era apostólico, Sócrates era um mártir, foi um mártir, assim como Antígona foi uma mártir da verdade que ela compreendia e foi capaz de morrer por ela. E os cristãos dos primeiros tempos eram apostólicos e mártires. Um pelo qual eu tenho grande devoção, por acaso, que é São Justino Mártir. Filósofo. Buscou entre os estoicos, buscou entre os epicureus, buscou entre os peripatéticos, que eram os aristotélicos, até que encontrou a verdade entre os cristãos. E se converteu, e morreu mártir. E escreveu cartas aos imperadores, defesas do cristianismo ao imperador. Então, São Justino filósofo, São Justino mártir, está na primícia dessa literatura cristã primitiva
que é compilada sob a égide da patrística, são os padres da igreja, os intelectuais dos primeiros séculos, né, que começam a especular o cristianismo, a fé cristã, a partir da Bíblia, os padres apostólicos, os padres apologistas, até Santo Agostinho era apologeta, defendia a fé cristã contra as suas incompreensões. E se valiam dos instrumentos literários e filosóficos disponíveis na cultura pagã do seu tempo, principalmente a filosofia e a literatura, que eram dois instrumentos extraordinários que ninguém pode dispensar até hoje. E logo depois de Santo Agostinho, haveria muito a dizer de Santo Agostinho, já gravei alguns vídeos sobre Santo Agostinho, mas eu me controlo. Nós temos Boécio, o grande Boécio no século VI, que tinha como desejo traduzir a obra de Aristóteles do grego para o latim, que tinha como desejo, conhecedor que era do grego, trazer todo esse tesouro da cultura grega para a sociedade romana que não mais sabia o grego. Porque vejam, pessoal, é muito recente essa ideia de traduzir. Na verdade, o que aconteceu ao longo da história foi que a pessoa aprendia uma língua estrangeira. Quer ler Platão? Aprende o grego. Eu lembro que eu quis estudar Heidegger e Nietzsche, eu estudei alemão, porque muita coisa não tinha em português. Então, depende dos tradutores. Eu dependo da fidelidade dos tradutores, que podem ser potenciais traidores, como diz o brocado italiano, tradutore, traditore. O tradutor pode trair, pode ser um traidor, porque ele pode não ser fiel ao sentido das palavras. Então, Boécio quis preservar esse grande patrimônio, e é adorado como santo em Pádua, salvo engano, venerado, perdão, como santo em Pádua. Não é um santo canonizado, mas é uma figura expoente do pensamento cristão inicial, que vê na filosofia uma forma de amar a Deus. E essa vai ser, talvez, a principal característica desse período. A articulação entre razão e fé, entre especulação filosófica e entre revelação. É como se a filosofia fosse de baixo para cima e a teologia fosse de cima para baixo. A filosofia fosse o amor intelectual por Deus que faz o homem elevar-se acima de si mesmo em busca de Deus. E a encarnação do Verbo, que é o mistério central do cristianismo, é o rebaixamento, como diz São Paulo aos Filipenses, do Verbo que não se fez cioso, orgulhoso por ser quem era, mas se rebaixou e se fez carne e se permitiu morrer na cruz para nos elevar, para nos salvar. Então a gente tem um movimento de baixo para cima na filosofia e de cima para baixo na teologia, que se encontram. A filosofia é a linguagem da teologia. Toda teologia é filosófica, e por isso até hoje os sacerdotes dos seminários estudam filosofia primeiro, antes de estudarem teologia, porque a teologia tem uma linguagem filosófica. E há duas grandes filosofias na Antiguidade, como nós vimos, e, portanto, dois grandes flancos de teologia na Idade Média. Platão é a influência principal da vertente chamada patrística, que inclui Boécio, que inclui Santo Agostinho, que inclui Clemente de Alexandria, Orígenes, né, autores gregos e autores latinos, tanto na teologia quanto na filosofia, que são influenciados principalmente por Platão. Você pega um grande Gregório de Nissa, por exemplo, Gregório de Nazianzo, Basílio Magno, os padres capadócios, o próprio São João Crisóstomo, que não é filósofo, mas tem, vez por outra, algum rompante platônico nos seus sermões. Meus preferidos são aqueles que ele comenta São Mateus, por exemplo. E Aristóteles influencia principalmente uma segunda fase desse período, que é a fase escolástica, em que os bárbaros já não estão mais invadindo as terras do Antigo Império, ao contrário, já estão convertidos e mesmo catequizados e já estão, de algum modo, aprendendo. A gente tem o Renascimento carolíngio, com Carlos Magno, que foi batizado em 800, e a gente tem uma força da igreja que consegue converter os reinos e torná-los, de algum modo, submetidos à lei do Evangelho. E aí a gente tem o desejo dos reinos de construírem catedrais, que são grandes edifícios simbólicos da revelação, do mistério da encarnação e da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e são formas simbólicas completas de comunicação
pedagógica das verdades da fé e a arte sacra dos vitrais, dos altorrelevos, das esculturas e principalmente da arquitetura em geral para a celebração do mistério cristão da liturgia. E as universidades. As universidades como escolas catedralícias, escolas que surgem das catedrais, né? E os bispos são responsáveis por educarem o povo e aí desenvolvem o estudo e o ensino não só da fé, das letras sagradas, mas também das letras profanas, das letras seculares e das ciências seculares. E por isso essa organização de escolas de medicina, até hoje a gente pode falar, né? Escola de direito, escola de medicina, escola de engenharia, mas eram sobretudo 3 escolas, a de teologia, a de direito e a de medicina. Né? A medicina ordena a harmonia do corpo. O direito ordena a harmonia da sociedade, da justiça, promovendo a justiça, como a medicina promove a saúde. E a teologia promove a harmonia espiritual para a salvação da alma individual pela igreja, que é o sacramento da salvação. E essa filosofia das escolas ficou conhecida como escolástica. Né? A filosofia das escolas, o método das escolas, cujo grande autor de base é Aristóteles. Aristóteles que tinha sido preservado pelos árabes. Vejam que aquele projeto de Boécio de traduzi-lo na íntegra para o latim não veio a cabo, porque ele foi preso e executado injustamente. E os árabes que tomaram depois boa parte do antigo Império Bizantino, do Império Oriental, dos gregos, portanto, porque aquele lado do Império falava grego, e tanto quanto a Igreja Oriental é de língua grega, como a Igreja Ortodoxa até hoje, pegaram Aristóteles e o mantiveram. E depois, quando invadem a Península Ibérica, só virão a ser expulsos em 1492 pelos reis católicos Isabel e Fernando, Isabel de Castela, Fernando de Aragão, em 1492. A gente tem uma cidade como Córdoba, né, ou como Toledo, em que há um intercâmbio muito grande entre judeus, árabes e cristãos por meio de Aristóteles, porque Aristóteles era o filósofo comum dessa época. Então, vindo dos árabes, os cristãos recuperam Aristóteles e começam a usá-lo, sobretudo Santo Tomás de Aquino, na sua Suma aos Gentios, mas na sua Suma Teológica também, usando os conceitos de Aristóteles para defender a fé cristã e para organizar a teologia. Então a teologia escolástica é muito mais organizada, é muito mais lógica, é muito mais sistematizada, como comprova a Suma Teológica. Mesmo que Santo Agostinho tenha escrito uma obra como o De Trinitate, que é uma obra-prima de teologia e antropologia, mesmo que tenha escrito uma Cidade de Deus, que é uma obra organizada, uma obra como a Doutrina Cristã, as confissões não são tão organizadas assim, são mais memorialísticas e ensaísticas nesse sentido. Nada se compara com o rigor lógico de Santo Tomás de Aquino, que tem uma questão, que tem um artigo, que tem uma oposição, que tem uma refutação, que tem uma conjunção, que vai como pedra a pedra, como um arquiteto vai tijolo a tijolo construindo cada milímetro de uma catedral. Né? Assim como Dante Alighieri, que é dessa época, e que aprendeu de Santo Tomás, claro, que era tomista em certo sentido, constrói uma catedral poética, uma suma poética, que foi a Divina Comédia. Então essa é uma época de esplendor intelectual. Né? O mestre de Santo Tomás foi Alberto Magno, né, que era um cientista da natureza, que investigava plantas, animais, e que era um botânico, e portanto estava muito interessado na natureza. E é interessante que já com Duns Scoto e Guilherme de Ockham, principalmente Guilherme de Ockham, que é a crise da escolástica madura de Santo Tomás pela ruptura chamada nominalista, quando ele rompe com a ideia lógica da essência dos universais e nega que os universais tenham essências, mas que são apenas nomes. E daí a crise do nominalismo, que vai redundar na Reforma Protestante e na própria modernidade como um todo, e que vai resultar num relativismo, porque se os nomes não têm essências universais em si mesmas, eles são apenas convenções sociais que podem ser arbitrariamente renomeados. Né? Então isso abre para uma antimetafísica.
Então, de um problema lógico, houve um problema metafísico posterior que gerou uma mudança muito grande na perspectiva da filosofia dita moderna, né? Mas há também, depois desse esplendor dos séculos XIII a XV, portanto, de Alberto Magno, Tomás de Aquino, até Duns Scoto e Guilherme de Ockham, uma renascença, por assim dizer, uma renovação, uma perpetuação da escolástica com a escola de Salamanca, chamada neo-escolástica ou escolástica tardia. Um autor que a gente lançou e sobre o qual eu já comentei, inclusive, na plataforma, que é o Leibniz, foi influenciado pela escolástica e é um autor de matriz ainda escolástica, sob certo aspecto, ainda que esteja no debate com Descartes e Spinoza no século XVII. Que são neoescolástica, a escola de Salamanca tem os autores Soares, Vitória, Molina, que retomam criticamente Santo Tomás de Aquino, dialogando não só com Aristóteles, mas também com o direito romano e com os problemas que surgiram desde então. As grandes navegações, o Estado moderno, a soberania, os problemas de liberdade, os problemas de consciência, que são problemas surgidos pelos humanistas, despontados ou deflagrados pelos humanistas renascentistas, como Martinho Lutero, que será um professor universitário que teve uma formação não tomista, mas nominalista. E, portanto, romperá com a igreja com base filosófica oposta àquela que a sedimenta, que é a tomista, que é a de Santo Tomás. Então, os chamados neoescolásticos têm uma grande influência no direito internacional, na teologia moral e na metafísica moderna, inclusive em autores não escolásticos, como eu mencionei, o Leibniz, né, como Hugo Grotius, a quem normalmente se atribui a paternidade do direito internacional, mas que, na verdade, Soares e Vitória já tinham estabelecido os princípios do direito internacional. Esses autores estão muito preocupados com a ontologia, isto é, com o ser enquanto ser, o ser primeiro, né, a causa não causada, e, portanto, com Deus. Por isso, Heidegger, que também pensava, como Hegel, a filosofia a partir da história da filosofia e pensava nas manifestações epocais do ser pelas palavras dos filósofos, pelos termos dos filósofos. Eu me dediquei no doutorado a entender a leitura de Heidegger sobre Platão e considerava toda a metafísica ocidental uma ontoteologia, porque o ser era divino e Deus era o ser. Então, uma associação entre ser e Deus, que vem da própria Bíblia, no Êxodo, quando Deus se revela a Moisés como sendo aquele que é, quando Moisés lhe pergunta qual é o seu nome, ele diz, eu sou aquele que é, eu sou o ser. E, portanto, há uma junção, uma fusão entre metafísica e teologia, ontologia e teologia. Então a pergunta principal é como o ser de Deus pode se desdobrar numa cadeia de seres e uma hierarquia de entes e de almas, como Aristóteles pensava, a alma sensitiva, quer dizer, a alma vegetativa dos seres vivos, mas não sensitivos, a alma sensitiva dos seres vivos e sensitivos, como os animais que conseguem compreender e que conseguem interagir de modo mais ou menos ativo com a realidade, e a alma inteligente, a alma espiritual, a alma intelectiva de seres como nós, que temos sensibilidade, temos a vida vegetativa, respiramos, mas também temos inteligência. E somos capazes de extrair as essências das coisas por um ato de intelecção que nós percebemos nos particulares os universais. E daí o problema do nominalismo, que é negar a essência dos universais ou a dimensão real e substancial dos universais. Portanto, uma filosofia que enfrenta o desafio da revelação do Logos encarnado, de considerar Cristo como o Logos, e que vive da tensão entre fé e razão, entre aquilo que a minha inteligência concebe com as suas próprias forças pela razão filosófica e aquilo que o meu coração aceita obedientemente pela autoridade do magistério da Igreja e da Sagrada Escritura como revelação. Então, fé e razão, verdade conhecida pela razão e verdade recebida pela fé estão em tensão. Podemos até chamar uma tensão heraclítica,
que na modernidade vai se perder em vertentes de fideísmo, sola fide, ou racionalismo, sola ratio. Então, em vez de dizer fé e razão, eu digo só fé ou só razão. E por isso a gente tem na modernidade, inclusive na atualidade, essa bipolaridade, né? Alguns que vivem só da fé sem a razão, alguns que vivem só da razão sem a fé. Esse não é o modelo católico tomista que tenta articular fé e razão. Então a gente tem fideísmo protestante, por exemplo, e racionalismo na modernidade, que ficam, não, a fé não serve para nada, só a razão, ou só a razão e a fé não tem importância. E aí há uma disjunção, uma ruptura desse modelo que foi harmônico em Santo Tomás de Aquino, sobretudo. E por fim, como eu já destaquei, a lógica, né? A preocupação tipicamente aristotélica com o órgão do pensamento, com o instrumento do pensamento, com a validade das proposições, com o significado dos termos, com a junção dos termos em proposições, com a ligação das proposições em silogismos, com as refutações. Tudo isso torna a Idade Média uma época profundamente lógica. Veja que interessante. Uma época religiosa também foi uma época, do ponto de vista intelectual, profundamente lógica. Na próxima aula, a gente vai ver a ruptura inicial desse modelo com o Renascimento, Revolução Científica, até culminar na fisionomia da filosofia moderna com o Iluminismo no século XVIII, que foi criticado pelo idealismo alemão e pelo romantismo, que desencadeou na última fase da filosofia, que nós vamos ver numa aula seguinte, que é a fase atual, contemporânea, também dita pós-moderna. Muito obrigado e até a próxima.